teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Toca a gaiteira. Alito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado, mas quando me entrego numa paixão. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate feito é o cancelão, feito poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Muito bem. Vamos principiar o Coité Cultura hoje, né? São exatamente 18 horas em Riba do Prego, viu, para Levi? 18 horas, não tem negócio de conversa furada, não. 18 horas em Riba do Prego não é cedo, não. 18 horas é 18 horas. Viu, Coscomeu? É, 18 horas em Riba do Prego. Bora adiantar. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Não é comigo, não. Não tá chiqueirando, o problema é seu, filho de Deus. Não é comigo, não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? A desmoralização é grande, né, compadre? É, a desmoralização não é brincadeira, não. Mas vamos levando de gavar. Vamos levando de gavar, porque se correr demais também o bicho pega. Né, compadre, velho? Olha, compadre Levi. Eita, Coscomeu. O bicho tá pegando lá em Brasília, né, Levi? O negócio lá tá pegando, tá ficando, virando fogo. É, investigação do Banco Mast. Tá aí virado, agora serena aí. Tem ministro envolvido, tem presidente, tem os Coscomeu todos, inclusive os mototaxistas estão tudo aí de zóio na renda aí, com o Padre Adelídio tá vendo a renda aí, com o Padre Chimba, uma mentira dos infernos, velho. Com o Padre Zé Abino, velho, tá aí em São Paulo vendo a renda, Chimba, Carneiro tá por cá. Ana Almeida já chegou aqui também, Levi Cedrais, não é mentira, Adelídio não é mentira, né, compadre Adelídio? O Adelídio é mentira, agora Chimba que tá lá, o galego do táxi, tá vendo a gente, Josuelson tá mandando as mensagens pra gente, Josuelson, e compadre José de Abino lá em São Paulo vendo a gente aí, Chimba, velho, Chimba, o negócio tá pegando fogo lá em Brasília, e eu não levo água não, por mim pega fogo de virar, sabe o quê? A gente comer peixe nos assados, como diz no miudinho, né? Cadê Chimba aqui? Chimba tá dando uma... Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí o negócio da laranja, viu? Gidazo Lima, velho, esse coisa comeu. Chegou Gidazo Lima. Benício Oliveira chegou também, né, compadre? Tá pegando fogo em Brasília. Por mim pega fogo. Se fosse pegando fogo aqui no cor de pai, eu pagava. Mas lá em Brasília eu não quero nem saber, né, compadre? Quero nem saber a cor da coisa aí, né, compadre Chimba, velho? Cadê Chimba, velho, aqui? Se eu botar Chimba, velho, aqui, ficou famoso, ele falou de uma promessa aí, que aconteceu um negócio aqui, não foi? Aconteceu um negócio aqui em Coché, agora, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, Chimba,
Deixa eu ver aqui. 46. Não é brinquedo não, né? No tempo quando o candeeiro dava choque. E no tempo dos Fusquinha, né? Era. E aqui é a farmácia Dona Tereza, a farmácia mais conhecida da cidade, ó. É a farmácia central aqui, é muito conhecida. Vou descambar, viu, pai? Deus abençoe. Boa segunda-feira pra você aí. Aqui é os bonitão aqui. Esse aqui mesmo é a Adelide do sapato bico de fino, não vai pra terra nenhuma mais. Deu fim no sapato, botou no bingo. Bom dia. Bom dia, seu ratão é desde 5 horas caminhando. Bom dia, Ninho. E aí, Cuscobeu? Rapaz, remédio essa coluna sua aí, bateu uma mão de vaca até soltar a unha. Sério. Miserável, filho. Aqui, ó. Cadê esse sapato de ouro? Cremosinho saiu. E Gil? Aqui, ó. Esse aqui é o paparazzo fofoqueiro. Ali é os dois, a Bé e Cainho, ó. Aqui não tem futuro, né? O Chimba lhe disse o que aqui? Que a chuva tava vindo 2, 3 dias. Foi ou não foi? Falei a verdade ou falei? Eu falei que vento do norte cansariema, o homem é bom. Tava ventando, ó, ventando como tá aí, ó. Não, aqui, pois é, você, pessoal que me assiste, eu sabia que eu pegava eles aqui, ó. Isso aqui é os gotas serenas do ponto. Que é os agouros, esses aqui, ó. Ainda falta mais 2. Não fale nele não que vai perder meu vídeo aqui. Pois é, pessoal, aqui é o centro de Coité, ó, velho. Cadê o homem do sapato de ouro? O sapato de ouro fugiu. Aqui, agora eles podiam se organizar, aqui era pra ter um ponto padronizado já. Vai fazer uma cobertura aqui. Vai fazer? Vai fazer uma cobertura naquele ponto aqui. Ele disse a você isso? Oi? Ô Chico, você tá mancando? O que foi que houve? Coisa muito boa, muito Pois é, gente boa. Aí, ó. Aqui é... Marcelo é o melhor prefeito dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos. E do Coité. Ah. Mas ele veio de lá. É um pai. Marcelo veio dos Estados Unidos. Ele é um pai? É um pai. Pra tu. Pra mim ele é conhecido. Não é nada, pra mim é um pai. Pra você também. É o pai de... Ele é um caba bom. Ele fez aniversário ontem, foi? Ele fez aniversário ontem? Fez. Foi uma festa retada ontem. Parabéns a ele, Deus dê saúde a ele, né? Sim, fala aí. Parabéns pra você. Eita, 57 anos, Marcelo, ó. O melhor prefeito de Coité. Hein? O melhor prefeito. Ó, vou lhe dizer uma coisa, quantos anos ele tem? 57. Mitinho aumentou a idade dele pra votar em Mitinho, pra votar no bairro. Foi. Ele só tem 53, 54. Não, mas ele vai dar um velho feio da porra. Ele aumentou a idade, Marcelo. Marcelo não tem essa idade, não. 57 anos. É ao vivo. Boa. É, Conceição do Coité tá só o Mi, né, compadre Alberto? É, Marcelo Velho tá elegendo nossa cidade, bacana. Essa praça aí, toda revitalizada aí. Cadê as banquinhas dos meninos? Cadê aqui dos meninos aqui? Coscobiu aqui dos meninos aqui. Cadê? Aqui, abra isso aqui. Aí, o show ao vivo aí na sexta-feira, no sábado aí, ó. Essa patrocinação que ele fez com essas mesas aí. Negócio bonito, os guarda-sol aí, né, compadre? É, Coité ficou bacana demais, né, compadre, velho? É isso aí, a gente sempre tá correndo na cidade aí, eu adoro minha cidade, Coité, eu gosto. Eu reviro Coité de ponta a ponta aí, a zona rural, vou tudo quanto é lugar, viu, compadre Alberto? É, vou nos açudes, onde tá limpando as máquinas, limpando as estradas, a aração de terra, nas cruzeadas onde tem uns feitiços, nós chuta, tira do meio do caminho, que a gente não é bem de nada, é Coité. Na movimentação de Coité na segunda-feira, a gente roda a cidade aí, ó, todinha, né, rapaz, as ruas movimentadas, do Coscobeu, a praça bonita, a gente não quer saber de conversa não, aí já paciência aqui já, sai daí, eu tô chegando agora no Banco do Brasil, o banco mais velocidade do mundo, você tá, fica de olho que a economia do Brasil tá ficando meio bagunçada, viu, Parabeco? Pau tá quebrando em Brasília, aí eu quero que pegue fogo, tá pegando lá o negócio do Banco Master, Estados Unidos tá interferindo aí, tá dando o Coscobeu aí, viu, Ciel Carneiro aí, os Estados Unidos tá metendo o cacete aí. É muita roubalheira no Brasil, tá? Desgraça e que você tiver um dinheirinho no banco, tire, não confie não, porque
já tem uma empresa aí, banco aí, meu filho meu mesmo, com a empresa onde ele trabalha, tem um banco afiliado do Bradesco aí, já fechou as contas do pessoal aí, bloqueou as contas, ele está aí com o dinheiro dele bloqueado, e muita gente já aí no banco, filiado ao Bradesco aí, por conta dessa pataquada aí do Banco Marte, muita empresa aí fazendo a pataquada aí, viu, compadre Plínio? Então o Brasil tá mais um quadro difícil de novo, né? Cotié tá bonito, né, compadre Ciel? Ciel, você tá na onda aí, filho de Deus, você tá na onda agora aí, você tá em Goiás ainda, onde é que você tá? Parece que eu me lembro que você tá, né, num lugar longe aí, não foi, Ciel? O Jefferson Almeida chegou por cá, Cotié, aí é Cotié de Cebota, hoje é de Marcela aí. Eu me lembro que essa árvore aí, essa coscobel grandona aí, foi plantada em 1984. Eu era guarda noturno aí, quando o Hamilton Rios fez essa praça aí, né, em 84, ele era prefeito, eu era guarda noturno aí, e eu tomava conta dessa, só ficou essa daí, essa árvorezinha aí, essa coscobel aí, que é a mais antiga, que tem 40 e poucos anos aí, sabe? E na revitalização, essa aí foi tudo mudado, essas bonitinhas aí, mas as outras, essa aí grandona ficou, né? O povo foi pra cima aí, Marcelo também não era doido de tirar uma árvore bonita dessa, um display que tá aí, né, compadre velho? Aí o Banco do Brasil, o Banco dos Pobres Coitados, tirar o dinheirinho. Não deixa dinheiro no banco não, rapaz. Aí essa árvore aí, compadre Plínio, tem 44 anos, viu? 84. Eu me lembro quando eu trabalhei aí, umas guardinhas aí, nós tomando conta desse jardim. Naquele tempo tinha vaca solta no Coité, naquele tempo, finado de quinho, criava gado, e aí a gente ficava tomando conta de dia e de noite. E essa árvore aí foi plantada em 84, só ficou essa aí. Aí a única veterana que tem na praça aí da Babilônia é essa aí. As outras já foi tudo pro Coscobel, já foi tudo pros infernos velhos aí, né, compadre? Roberto Cardoso, filho do Coscobel. Roberto Cardoso tá lá vendo o Cardozinho da Bahia. Daguinho chegou, Daguinho velho, sabia que Daguinho não ia ficar sem vinho, né? Daguinho não ficava sem vinho, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Não, é porque ele é o cara mais pontual aqui. É o mais pontual, né, Ciel? Pera aí, celular, filho dos infernos. Eu ler aqui a mensagem do Ciel. O Ciel de tirar o ladrão. Pera aí, celular. Eita, não tem jeito não para os ladrões, né? Não, eu tava vendo uma matéria aqui agora, aqui nas grandes mídias, né? O negócio tá pegando aí. O negócio tá pegando lá em Brasília, com o envolvimento aí desses roubos aí do Banco Marte. Tem gente grande aí envolvida aí. O negócio vai. Quero nem saber. Banco do Brasil, saí do Banco do Brasil na minha matéria, rodando a cidade todinha aí, que não soube de nada, e mostrando um pouquinho da beleza aí, né, Zé João velho, Plínio velho, Dagner Lopes é o quê, rapaz? Plantou, foi ele que plantou, não, quem plantou aí foi eu, Dona Ana trouxe aí na época, Dona Ana, a esposa de Hamilton Rios, trouxe aí o instrutor da época, né, pra gente plantar esse coscobel aí, ó, e ela foi quem trouxe esse coscobel aí pra gente plantar, então a gente plantou lá, mas ficou, né? Aí só ficou essa aí. Nós estamos andando na cidade todinha aí, não somos beijo nem nada, compadre. Se eu ler essa mensagem aqui, rapidinho aqui, né, Zé João? Compadre Pedinho, velho, tá por cá, leve daqui a pouquinho vou tocar a música de Bodé, né, compadre, velho? Pedinho, mototaxista, compadre Início Santana, manda um alô aí pra Pedinho, mototaxista aqui, Carlinho Josias aí, Carlinho do Caribó, Baixinho aí de Carlinho, João aí do Açude de Pedra Branca, né, compadre? Val da Égua, Nenê Ribeiro aí do Bastião de Retirolândia. Vai mentir assim nos infernos tanto amigo, né, compadre? Tu é doido? Você tá mentindo que eu sei. Tá vendo aí, Daguinho? Você tá mentindo. Vai ter outros de acordo Você tá mentindo. a necessidade dos pontos comerciais. E a gente vamos falando com vocês, conversando, batendo papo. É uma curiosidade, né? O trânsito estável, tá mais ou menos. É isso aí. Vamos seguindo. E tem mais um pessoal na fila, né? O Brasil é campeão em filas. Em qualquer atendimento do Brasil é filas e mais filas. É isso aí, Coité Cultura. Beleza pura, vamos seguindo. Devagarzinho aqui, vou me arriscar aqui. Mas é isso aí. É um pequeno registro, um bate-papo.
mostrando o movimento da nossa cidade aqui. Conceição do Coité, nessa segunda-feira aí. Barba, timão, cunha de gado, chia amarelo, pau tenente, cavalinha, dente Mais de um leão. lutador aqui. É, gente boa, estamos na guerra, Na luta guerra. diária, agradecer a Deus que estamos com vida, Sim. com saúde e vender nossos produtos O produto natural aqui, né? É, Vai barba, falando timão. aí pra gente mostrar aqui. Todos eles, cunha de gado, chia amarelo, pau tenente, cavalinha, dente de leão, anis estrelado, carqueja, marapuama, centelha asiática, hibisco, oliveira, nó de cachorro, catuaba, ginseng, os óleos naturais, a menta, a copaíba, o piqui, andiroba, sucupira. É brincando e brincando, é quase 50 anos no meio da rua, viu? Para constipação, resguardo quebrado, coluna, bico de papagaio, inimigo do sangue, rutivite, sarampo, dordoiajato, viadice, hemorroide, prisão de vento, cegueira, tetela aberta, qualquer tipo de bagaceira nos olhos, entupição de ouvido, né? Prisão de vento, aquela de aguda, dor de gato. Rapaz, vou lhe contar. O brasileiro para viver, Zacarias, tá virado, o curso cobriu, né, Jorge Arte? Jorge Arte tá chegando por cá, nego para Levi. Levi só sai dali se eu botar a multa de Bodé. Antes de eu ver aqui até uma denúncia aí, né, rapaz? Eu vou botar daqui a pouquinho pra vocês verem aí um cabo aí. Eu acho que é uma rádio aqui da região que tá aí com fazendo um negócio de uns projetos de uma banda aí de Feira de Santana, que o prefeito lá não aceitou, disse que não contrata, que é R$1 milhão. E aí a Rádio Picou os Pés mandaram pra mim aqui, eu vou passar aqui pra vocês verem, viu? Daqui a pouquinho, deixa eu botar a música de Levi aqui, porque senão a gente fica desmoralizado. Daqui a pouquinho tem o negócio das laranjas aí, viu, gente? É, o negócio das laranjas, a gente foi lá ver milhões de laranjas aí, só que a produção maior da história de Coité de laranja, e não acham de vender uma laranjinha, modo preço, né, compadre? Vou mostrar daqui a pouquinho. O Nene de Santa Rosa chegou, é outro arrinado, para não gostar do jorro, né, compadre? Nene da Santa Rosa, cadê aqui, rapaz? R$1 milhão, né, compadre? Cadê? Vou botar aqui porque Levi gosta demais, Levi gosta da música de Bodé. Eu já perdi a amizade de Bodé por conta de Levi, ele tá assistindo no rádio dele FM lá e viu a música, eu tô ficando velho, tô ficando fraco. E Jorge Ari gosta também, ofereceu pro pai dele. Vamos lá, ligeirinho, para nós mostrar aqui o negócio do cara da denúncia. Depois nós vamos papocar os pés lá para mostrar o negócio das laranjas, viu, gente? Vocês vão ver que coisa bonita e ao mesmo tempo triste, né? Uma quantidade de laranja aqui na nossa região. Não quero nem saber, né, Levi? Não quero nem saber. Cardozinho da Bahia chegou, tá lá também comendo cuscuzinho, doido para casar de novo. Rita Oliveira tá por cá vendo a gente aí, né, compadre? Rita Oliveira. Os nomes mais bonitos é os que chegam mais cedo, né, compadre? Compadre Rita aí tá vendo a gente aí, né, compadre, velho? Deixa pra lá, a gente não quer saber dos feios. É isso aí, né, compadre? Madirita, obrigado pela audiência, né, Sangue compadre? de Jesus tem poder, que desmoralidade, E hein? o nome de Cardozinho é mais bonito, né? Aí é feio, eu conheço. Você não conhece, não. Bora ver aqui, bora. A música de Bodé é o Pinto do Ré. Vovô, desde Bugão, Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha de tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes e a mulher se caem. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um calango. Valeu, Excelência, Santana, parente aí, tá vendo a gente? Fica aí pra você ver as laranjas daqui a pouquinho. A bunda desaparece, as pernas não tem sustância. Tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhendo pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje. E tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo que pinto não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto,
casa o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. O futuro do velhinho, a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo o saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... Até a filha do INSS agora pros velhinhos não tá muito bom não, né, compadre Alberto? Tá uma gota serena. Eu nem esqueço o cardeal, né? Ô, nem gota serena. O Diaguinho dele tá certo, é nem do Jorro agora, não é mais nem do mundo dos canários mais não, né, compadre? Agora ele é do Jorro. Nunca vi gostar de banho de água quente como o Nene da Santa Rosa aí. Rapaz, é fora de sério. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Todo mundo que tira foto no Jorro com a família aparece nem atrás ou de um lado, ou comendo uma carne de bode. Seja lá quem for a pessoa que estiver no Jorro. Pessoa de Coité, da zona rural, de Goiabeira, do Samba, onde for. Vou mandar uma foto pra tudo. Eu tô aqui no Jorro, sem querer, nem tá lá atrás do Jorro. É, tá lá, não tem jeito não. Ele é... Ai, né, compadre? Vamos lá, vamos adiantar aqui o lado aqui, né, filho? Vamos ver aqui as laranjas agora, depois a gente mostra a história do... Compadre, vê Excelência Santana aí, tá vendo a gente também aí, né, Cardozinho? É, vamos ver aqui a... Faz pena, viu, compadre Alberto, faz pena. Compadre Zelinho velho, uma luta danada na roça, 42 anos na roça dele, nunca viu uma coisa dessa, né? De todos os tempos, a maior safra de laranja dele lá, com 600 pés de laranja, e não acha onde vendeu a laranja, que o produto está desvalorizado. Ele está vendendo a 100 laranja por R$50. 100 laranja boas, sem veneno, nem folha, nem na raiz, né? Extremamente cultivada, uma terra bem produzida. É como dizer, todo o tempo criou os filhos dele com esse sítio, e agora uma rejeição dessa lá, né? Vamos ver, bora ver lá, vamos ver, que a gente mostra o cascavel, mostra o veneno e mostra o pau que matou o cascavel, né? É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Bora lá, depois a gente volta pro bate-papo, bora. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. Terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente. Pessoal, eu vou fazer aqui uma paradinha de 1 segundo, porque tem uma pessoa aqui, um ilustre, um amigo nosso, né, compadre? Eu não posso esquecer de mandar aqui um alô rapidão, que não eu vou esquecer, vai subir aqui as mensagens, né, compadre? Nalva Silva, mas aqui que o pai também, Marinalva tá vendo a gente, Nara Silva e a Marildo Carneiro, eita, gota serena, tá longe demais, né, compadre Marildo, velho? A Marildo Carneiro tá em São Paulo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, desmoralidade não, tá lá vendo a gente lá, né, compadre? Tá mentindo, teu cheiro. Não tô não, filho. Você tá mentindo. Ele tá lá em São Paulo vendo a gente. Você tá mentindo. É, compadre, valeu, compadre Marido, velho. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Valeu, compadre Nalva. Vamos na conversa aí, vamos adiantar, né? Valeu, compadre Marido aí, pela audiência aí, fica aí, vendo o Coité Cultura pra você matar a saudade aí da nossa região, viu, compadre? Obrigado pela audiência aí, compadre. Compadre Amarildo, o nome é bonito, né? O nome conhecido da nossa região, Amarildo Silva, Amarildo Carneiro e Nava Silva, né, Amarildo? Aí é feio, eu conheço. Não, Amarildo, compadre Amarildo é bonito, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Eu que conheço, vá pra lá. Bora adiantar, bora! O corte do machado na foice, o fogo ardente. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, mais uma vez estou aqui no sítio de Pazelinho. A gente falar um pouquinho aqui da safra da laranja. Vai ter um papo com o Zelinho aqui, falar um pouquinho dessa situação que está acontecendo aqui. Muita laranja e o comércio está fraco. Deu demais, bom que as coisas de Deus é assim, quando dá, dá mesmo. Mas para ele que é o comerciante, que é o produtor, precisa vender também para tirar os prejuízos, mas realmente está um movimento mais fraco.
Aqui, ó, o chão, que vocês estão vendo aí, né? Que a gente teve aqui há pouco tempo. Isso aqui, Zelinho tá varando no tempo. Olha pra aqui, gente, um tá de laranja, ó. Olha como é que tá o chão de laranja aí, ó. Faz pena, né, gente? Você chega no mercado para comprar laranja, é uma fortuna. Apesar que hoje no mercado de fruta, estão jogando tudo no mato, é a batatinha, tudo. Olha pra isso, olha como tá carregado aqui. Deixa eu ver se eu acho o Zelinho. O Zelinho tá aqui por dentro, aqui, ver se eu encontro ele para ele falar um pouquinho sobre essa situação com a gente. Olha isso aí, pessoal. Olha que laranja aí, ó. E laranja de categoria, primeira categoria, né? Vamos descer pra cá. Ele tá ali pra dentro, olhando o sítio dele. Eu vou lá pegar ele pra ele falar um pouquinho sobre essa situação da laranja. Deu demais, né? Foi um ano que carregou bastante. E isso afeta um pouco a vendagem, né? Já não tá muito bom em questão da inflação das verduras aí, da fruta. A gente só vê vídeo aí dos comerciantes tristes jogando as cargas de verdura fora por conta que o comércio não tá abragindo, né? A inflação é muito alta. Vocês estão vendo aí, gente? Que coisa linda, né? Olha pra isso aí, ó. E o pequeno produtor desanima, né? Com tudo isso aqui. Ele aqui tem uns 600 a 700 pés de laranja, né? É um homem que não precisa mais de estar trabalhando tanto, mas gosta do sítio, da roça. Olha pra isso aí, pessoal. Carregou demais da conta. Olha, tá aí, ó, perdendo. Porque nem compensa, um exemplo, um cara lá da rua vir, deve dar uns 6 ou 7 quilômetros da rua para aqui, vim comprado com ele aqui um centro, ou 2, ou 10, ou um saco, ou uma caminhonete, para ir vender na rua, porque o preço da rua tá sobrando laranja também por conta disso. O preço não tá bom, né? Vamos para cá, vamos descendo aqui, vocês estão vendo aí, gente? É isso aí, esse sítio dele aqui que ele criou os filhos, formou seus filhos, foi aqui dentro. 40 anos aqui dentro trabalhando. Hoje o Zelinho está aposentado aí. 30 anos. 43 anos aqui dentro. Aí tudo limpinho, tudo bem tratado. E é um homem já com seus 60 e tantos anos de idade, né? 70 anos e 60 dias, né? Tá aí na luta. Olha, pessoal, isso aí. Eu vou achar o Zelinho aqui. Ó, o Zelinho tá por aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o Zelinho aqui, que ele tá por cá aqui. Ele falar um pouquinho, olha isso aí, pessoal. Zelinho, chegue mais, Zelinho. Cadê você, rapaz? Olha pra aqui, gente, como tá isso de laranja aqui. Cadê aqui, Zelinho aqui? Bom dia, Zelinho. Foi muita laranja, né? Foi muita laranja. Até que não cresceu muito como o ano passado, porque quando a árvore bota muito fruto, ela produz muito, não cresce o fruto, entendeu? Não cresce. Alguns pés que botou muito, menos, aí a laranja é maior. Mas essas, como você está vendo aí, e aí, a respeito da safra, não está vendendo porque o comércio está cheio, entendeu? Deu demais? Aí todo mundo tem na região. Todo mundo tem, Zelinho? Antes há 43 anos, quando eu comecei aqui, ninguém tinha um pé de laranja. Hoje todo mundo tem, eu acho. E rapaz? E aí, o comércio ficou ruim. O ano passado foi melhor, porque ninguém teve muita como esse ano. E aí, vendeu bem. Mas esse ano já caiu quase 50% do valor e não está vendendo. Quanto é um centro de laranja hoje, Zelinho? Rapaz, o ano passado eu vendi de 70, esse ano tá 40, 50, entendeu? Sim, Zelinho. Então pra você ver, quase 50%. Aí você pode mostrar aí, ó. Eu estou mostrando aqui. Zelinho, mas nesse caso de um centro é sem laranja, não é isso? Sem laranja. Então a 70 sai a 70 centavos a laranja. Mas agora tá de 50, 40. Mas a gente compra na rua, eles querem vender 3 laranjas por R$2. Aí eu não sei, 3 por 2, 6 por 5, é uma faixa de 7. Não, por 2 não. 6 laranjas por R$5. 6 laranjas por 5, Mas agora estão comprando aqui, pra ser sincero, né, a gente não pode nem falar. Não. A R$40 na roça. Mostra aí, pra você ver como é que tá. Olha o chão. Olha pra gente, muita caca, né, Zelinho? Vai narrando aí, Zelinho. Como é que vende? Não vende, tem muito. Eu tenho aqui para tirar, eu tenho 70, 80 mil laranjas aqui na roça, aí não vende. Quem tirar... 70, 80 mil laranjas aí para ele vender, né? Tá vendo, Guaraná? Tá vendo aí, Marigéssica, como é que tá a safra? 400, 500 por semana, tá tirando 200, 300. Rapaz, carregou demais, né, Zelinho? Olha o chão aí, como é que Olha pra isso aí, gente. Olha pra isso aí. E aí, olha, pra você ver, Ninho, pode mostrar aí
telespectadores. Tudo boa aí. Boa tudo. É porque quer dizer que não, a árvore não sunga, aquele tanto certo de segurar aí fica caindo. Fica caindo. Porque é muito, né? Tá subcarregado ou consegue ver? A situação dessa aqui. Um pé desse aqui tem 500 laranjas ou 1000. Tem 1000. Eu já tenho 1000 laranja aí. Olha aqui. Zelinho, tá, do tempo que eu ando aqui, nunca vi isso aqui, Zelinho. Esse ano foi. Não é, Zelinho? Laranja Olha pra isso aqui, pessoal. Ô, gente, como é que pode? Tanta gente no mundo, o pessoal fala que tá passando fome e o povo não chupa laranja, não corre atrás. Se você der uma criança hoje, um rapaz não quer laranja. Você sabia, Zelinho, que essa geração não gosta muito de fruta, essas coisas? Não, a geração quer... iogurte, danoninho, olha pra isso, pessoal. Pessoal, pra isso, pessoal, olha pra isso. Olha como é que tá esses pés de laranja, tá arriado no chão, gente. Ó. Se alguém quiser em Coité, eu entrego, né? A R$50, a partir de 50 laranjas eu entrego dentro da cidade. É, Zelinho? É. Então avisar pro pessoal, você que tá nos assistindo aí, viu, gente? Aqui de Coité. Aqui de Coité, pertinho. Pessoal, olha pra isso aí, gente. Gente, ó o mundo sem fim de laranjeira, olha pra isso aí. Quantos pés de laranja, Zelinho? Rapaz, acho que eu tenho uns 600 pés por aí. Eu não tenho assim uma... Quantos anos, Zelinho, essa plantação foi feita aqui? Não, rapaz, eu não sei bem, não. Eu tenho 43 anos aqui, mas essa aqui era a área que eu plantava feijão, milho, mandioca. Aí depois eu resolvi, porque eu chamo chácara velha e a chácara nova. Do meio pra lá, era chácara de laranja. É tudo, é coco, é laranja, é caju, é tudo, tem quase de tudo. Eu só não tenho aqui abacate, uva, maçã, mas o resto eu tenho tudo. Ô Zelinho, mas... E aqui é só laranja, algum pé de tangerina, algum pé de mamão, porque essa área é só de laranja. Mas na verdade, Zelinho, se a gente botar, você pode dizer que já lhe ajudou muito aqui, né, Zelinho? Não, na verdade eu não faz tenho pena, nada. Pessoal, pensa aqui, gente. Pensa aqui, como é que tá isso aqui de laranja, gente? Não tem um comércio, não. Rapaz, olha isso aí, rapaz, olha. Só que agora eu tô quase impossibilitado, né? A idade, eu tive um problema. Teve que descansar, né, Zelinho? Agora teve um problema de saúde aí. Mas tá bom, graças a Deus. E aí eu não sei mais se eu Zelinho, você tá bem, né, Zelinho? Passar pros amigos que lhe conhecem, você é muito conhecido. Você tá bem, né, Zelinho? Você é muito conhecido, Zelinho. O povo me conhece até o Rio das Pedras. Não, Zelinho, você é muito conhecido. Quando você teve aquele processo que foi fazer um procedimento cirúrgico, que a gente falava nos programas lá, as pessoas respondiam, ô rapaz, Zelinho, do fitzinho vermelho, porque você teve uma época, você foi servidor. Olha, o velho Porrobodó me chama Zelinho do Fito Caçambinho, que começou. Aí mudaram para Zelinho da melancia, da laranja, que eu já plantei muita melancia, eu já vendi caminhão de melancia. Pois é, então... F4.000 na grade aqui de melancia, hoje não planto mais. Mas você tá bem, né, Zelinho? Tô mais ou menos, tô em recuperação ainda. Recuperação. Não tô podendo trabalhar ainda. Não, mas tem... aqui quem faz tudo é eu com o tratorzinho, você já mostrou. Já mostrei. Mas isso, Zelinho, é um privilégio de Deus. Olha pra isso, pessoal. Olha pra isso. Aqui dentro do sítio Zelinho também tem aqui a parte dos caju, que ele também tira a carga aí das castanhas. Olha que coisa linda tá, ó, gente. Eu não sei se já está no período de chegar... Não, já passou. Já passou, Zelinho? Terminou, mas ainda tem caju. Ainda tem caju, né, Zelinho? Ó, gente, que coisa linda, né? Ó, o abacaxi perdendo aqui, ó. Aqui, ó. Até abacaxi também ele planta. O pessoal fala que a nossa região não sei o quê, porque aqui dá as coisas. Porque trabalha certinho, rapaz, tá? A roça toda a vida ajudou as pessoas a viver, né? Apesar da gente estar vivendo em um mundo que a Ju vem, olha pra aqui, gente, olha que coisa linda, olha. Olha os caju aqui ainda, né? A última safra, isso aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é coisa boa de estar aqui dentro, viu, pessoal? Aqui faz parte do sítio, viu? Tá dentro do sítio também, ó. Porque aqui, já é outra área. Pra lá é só laranja. Aqui tem tudo, ó. Tem coco, caju, goiaba, umbu, cajá, cajarão. o limão, a pinha, o coco. Já falei, graviola. É quase de tudo, como eu já falei, né? É quase de tudo. Aí, ó. As castanhas secou no pé aqui, olha. Olha, rapaz. Qual o mistério, Zelinho, aqui? Não sei. É segredo da natureza. Ela cai com o tempo, eu vou apanhar tudo aí. Mas elas são boas aí, né, Zelinho? São boas, então. Aí vai ver a pinha aqui. Agora vai a pinha. Olha a popinha. Tio Popinha, vixe, que nome bonito. Aí, pessoal, o sítio de Zelinho. Aqui, isso aqui é o que, Zelinho? Cajarana. Cajarana. Ou amarre o touro no pé da cajarana. Eu quero o touro amarrado no pé da cajarana.
Olha a pinha aí, ó. Aí a pinha de... É, meus amigos, a coisa é séria. Olha isso aqui, ó. Aqui o mesmo Cid Zelinho, ó. A destruição que tá aqui, ó. A perdição, ó. Olha como tá isso aqui de manga, gente, ó. Olha isso aqui. Rapaz, no meu tempo de criança, a gente passava uma fome da moleste do cachorro. Não tinha nem uma manguinha dessa no tempo da gente. Quem tinha um pé de manga cercava e botava um cara de espingarda. Olha pra isso, olha aqui, ó. Olha. Aqui não tem sujeira, não. Eita, vou lascar isso aqui agora. Aí, gente, aí, ó. É pra isso aí, tudo perdendo, gente. Por um preço, não existe preço. Todo mundo tem, como diz Zelinho, né? Olha como tá o chão disso aqui, ó. É, mundo velho, a gente não consegue entender. Eu vou desligar o vídeo, viu, pessoal? Que eu vou chupar minha manga agora aqui. Não, você chupa 10 aí. Encontrei com o Padre Evaldo aqui, se aposentou, mas não sossegou ainda. Tá aqui, ó. Dona de mão a Zelinho aqui, que não acha mais ninguém. Bom dia, Osvaldo, velho. Bom dia. Tá bom todo? Por enquanto tô bem. Tá bom, né, rapaz? Trabalhando é saúde demais. Não é verdade? Vou ter mais até os 70, só depois de 70 aguentar eu paro por aí, né? Não para não, meu pai dizia isso e morreu com 87 anos nesse mesmo ligão, essa conversa aí. E trabalhando. É, o importante é que você tem saúde. É. O trabalho cansa o corpo aí, mas você queima o colesterol, você ajuda a queimar o açúcar do sangue, pra se manter. Isso aí é saúde, negão. Aí, pessoal, se você chegar na cidade hoje, gente, você não acha uma pessoa dentro do centro da cidade fazendo isso, né? Um jovem de 20 anos só presta pra ouvir aqueles fones de ouvido e a gente não tem jeito. Aí, ó, você abaixa, a coluna tá envergando, parecendo um coscobeu. Só não tá namorando mais. Aí namora ainda, Osvaldo, velho? Você dá lá, lembrança, né? Daqueles tempos. Mas é isso aí, gente boa. É o nosso mundo, é isso aí. Nós temos a certeza que quando esse povo, gente, não tiver mais em circulação, o nosso mundo vai faltar o pão de cada dia. O céu tá bonito, prometendo uma chuvinha aqui, ó. E é isso aí, gente. Fechar o papo aqui com vocês. Não, o vídeo fica muito grande. Então, meus amigos, aqui ele também tem esse lado aqui da abacaxi. Ó, aqui, mais um. Tem muitos vão de abacaxi aqui. Ele também planta. Agora você imagina, um homem com quase 70 anos de idade. Vocês viram a conversa dele aí, né? E ele tem uns 70, mas se tirar a hora extra, os feriados, só dá 65. Aí, ó, vocês estão vendo aí a carreira de abacaxi. Só pra gente registrar dentro do nosso bate-papo aqui, pensa aqui, ó. Um homem dessa idade produz tanto no mundo. Enquanto a maioria dos jovens, tudo aí perdido, com ilusão. É nisso que a gente fala, rapaz, que quando essa geração se aposentar e sossegar, vai faltar o pão na mesa do brasileiro. Porque quem trabalha é essa geração aí, ó. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Essas abacaxi aí, vocês estão vendo aí, gente, ó. Não tem necessidade, ele já é um homem, graças a Deus, aposentado, de boa. E é desse jeito aí. Aqui, gente, se eu resistir, mostrar a cobra, matar a cobra, mostrar a cobra, o cascavel e o veneno. Aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal, a fruta aí, ó. Fruta saudável aí, viu? Tá vendo aí? É isso aí, ó. Aqui tá a safra dos cajus de Zelinho, ó. Aqui o saco de castanha, né? Aqui para ajudar nas despesas. E aqui tá o canto de castanha para poder limpar, tirar o cajuzinho que tá agarrado aí. Vocês estão vendo aí, né? E é na mão brota dele aí. É ele sozinho, Deus e Jesus, Maria e José, ó. E aí, ó, é quem produz no mundo, esse povo aí. Aí, você viu lá os pés de cajueiro lá, né? Aqui tá, ó. A safra do sítio de Cupazelinho. Pois é, né, compadre? Aí vocês aí, compadre Ivan Costa, dizendo que tem um pele de curi dando jaca, vai mentir assim nos infernos. Né, compadre? O pai Dadal disse que ele raga o cão chupando manga, porque ele viu as mangas aí. Levi disse que nunca viu tanta mentira desse jeito. Vocês estão vendo aí, né, compadre? Vocês estão vendo aí a riqueza das laranjas, quantidade de laranja. Viu, compadre Dadal? O negócio eu não levei nem, eu carreguei, eu enchi um saco para trazer de laranja lá que o Zelinho me deu para dividir com a família, doar nas igrejas. Ia botar no fundo da moto um saco desse grande de 60 quilos. Depois escapuliu um passarinho lá, tava um passarinho em cima da gruta lá. Eu saí correndo Zelinho para pegar esse passarinho.
Passarinho bonito, não sabe de onde foi que veio. E o portão aberto, eu me piquei no mundo, mas ali corri, o passarinho sumiu. Cheguei, peguei a moto, vim embora e ficou lá no meio da estrada, no saco de gota serena das coisas. Mó de passarinho. Um passarinho estranho aí, com tá de laranja aí, que o pai de gosta, tá vendo aí? Né, compadre? Aí no Noel chegou pro carro, tá vendo a rede aí, Neuza Santana, mamãe tá lá vendo a rede, mas tem aquela laranja aí, ó. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que o mercado está destabilizado com o preço de fruta, legumes, estão perdendo muita safra, tem caminhão jogando saco de batatinha no chão, nas empucas, tomate, está se perdendo porque não está compensando por conta da demanda, né? E a inflação. E aí ele estava vendendo a R$40 sem laranja, R$40 aqui em Coité, para entregar em Coité. Ele está aí a uns 8 quilômetros daí, ó, como é que está a laranja? Carregou muito, né? A demanda é muita e não tem preço, ninguém quer. Ninguém quer, porque não compensa eles pegar o carro daqui da rua para ir lá buscar, né? Em quantidade, porque na rua tem demais, então a demanda é muita, aí está aí, ó. Um trabalho do pobre agricultor, né? A safra chega, não tem preço, tá lá, ele disse que vende até a R$50 aí, para ele entregar aqui em Coité, né? Se as pessoas quiserem, podem estar encontradas aí com a gente mesmo, com o Pazelinho. Boa demais, mel. É uma laranja que ele não usa produto na folha para matar a praga, não usa produto, nem na folha e nem na raiz. É extremamente adubado, é bem cuidado. Ele tem 43 anos trabalhando aí dentro, criou os filhos, formou. E vocês estão vendo aí como é que ele cuida aí disso aí, né? Então, a gente foi lá, ele pediu para a gente lá ver isso aí, porque dá pena, né? A gente vê aí, compadre Levi, tanta coisa aí, compadre Nalva Silva, compadre Amarildo Ré Carneiro, o filho do compadre Emílio vai estar lá no São Paulo vendo a renda aí, obrigado pela audiência aí, né, compadre velho? Pois é, Ivan Costa, é desse jeito aí, pede umbu, pede licuri, vai mentir assim nos infernos, né, compadre? Jorge Soares, tá vendo a renda também, Feira Santana, compadre Jaime Pereira mandou um vídeo aqui da chuva de Santa Luz, de lá de Salvador, e o vídeo eu ponhei, mas não deu tempo de botar aqui ainda. E é isso aí, né, compadre? A verdade é que para quem já comprou laranja na mão do Zelinho, compadre, aqui já tem até um compadre Levi freguês, né? A fruta é boa, né, compadre? A fruta é boa. A fruta do Zelinho é uma fruta realmente sem produtos químicos nenhum. Aí, ó. Olha a quantidade, a carga que dá os pés. Dizendo que dá mais de 1.000 laranjas um pé desse. De 800 a 1.000 laranjas aí, né? E aí tá o chão forrado, tá sem futuro aí, tá sem futuro. Chegou Jorge Watt, vendo a rede também aí, né, dando boa noite aos telespectadores. Tá aí Juazeirinho vendo a rede aí. Zelinho é conhecido aí, né, compadre? Conhecido aí, de Pedras, né? Gangorra 2, perto dos infernos, velho, né, compadre? Mas é pertinho da rede. Pois é, gente, aí ficou aí, né? Tá lá ele, abacaxi, tudo lá, né? Ivonete Santos chegou por cá também. E aí a gente fica triste por ver. Aí, ó, o caju. Você viu lá o saco de caju, né? Tirado dessa safra aí. Ele cata castanha por castanha e vende no quilo também, né? A castanha é mais procurada um pouquinho. Mas a laranja realmente tá se perdendo aí, não tem mais futuro. Aí é como diz ele. É muita laranja, o preço é R$40. R$40 sem laranja. Não dá para, né? É quase sem. Ele disse se achar quem for buscar lá, que ele ainda vende para não perder. Mas para ele entregar aqui na rua 40, não compensa, né? É isso aí, a gente tá vendo aí. Agora põe as mangas, também tá perdendo lá. E aí os caju não se fala. E realmente é isso aí, né, compadre velho? Deixa pra lá, tá por conta de Jesus. Meu, graças a Deus, aposentado. Vamos embora. Aí, você viu lá os pés de cajueiro lá, né? Aqui tá, ó. A safra do sítio de Pazelinho. Levando a loucura o país que a gente ama. É o vivo. Por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Pois o teu cheiro, teu sabor, me atrai.
Compadre Noela chegou, compadre Noela Pinheiro. Compadre Levi velho, tá aí vendo a gente, compadre Noela Pinheiro. Deu um abraço ao compadre Codó aí, viu, compadrinha? Deu um abraço para o compadre Codó, diga ele, tô mandando um abraço para o compadre Codó aí, das Guabeiras. O pai já tá dizendo que o importante é ter laranja, né, compadre velho? Significa que a safra é boa, mas aí, para o ano, ele já desanima, porque trabalhou o ano todo, na hora da safra não vende, né, compadre? Não vende. Aí dá uma gota serena aí, o cara fica triste, né, compadre Noela? É, compadre velho. Ô, Jorge Waldo é primo forte, é primo de compadre Zelinho, é, compadre Jorge? Você se parece mesmo, Tor 2 é bonito, é por isso. Aí é feio, eu conheço. Você conhece o compadre Jorge Waldo, filho de Deus? Aí é feio, eu conheço. Rapaz, é homem do bucho grande não, né, compadre? É, boa noite, homem do bucho grande. Só tem barriga grande aí. É a dificuldade, né, velho? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Compadre Dadá, gota serena, velho, tá aí ainda, tu lembra da tua reivindicação, compadre Dadá, aí nas Guabeiras, na passagem do açude molhado, Dadá, gota serena, cadê tu, Dadá? Vamos ver lá ligeirinho, onde o prefeito fez a ponte molhada, a ponte seca, e depois da chuva eu corri lá para ver se a água não estava invadindo, mas eu já cheguei no outro dia, a chuva foi a boca da noite, né? Eu saí daqui, eu tentei ir daqui, tava chovendo na hora que começou a chover, eu tomei conta aqui da chuva, né? Eu vou no riacho lá, e coisa e tal, e eu ia lá, viu, compadre, lá no riacho do Martim, né? No Martim não, lá no riacho do Pororoca, entre Goiabeira e a Tiririca ali, indo pra Boa Vista, né? E a gente pipiquei os pés lá no outro dia, viu, compadre? No outro dia, pra gente ver a ponte seca lá, e como é que tava de chuva, fiquei muito alegre pela trovoada, muita água, muita coisa boa. Aí eu digo, vou lá no compadre Dadá lá, se Deus quiser, vou mostrar uma coisa boa, né, compadre Dadá? Tô chegando na estrada aí, né, compadre? E a gente chegou lá no riacho, né? No riacho aí. Vamos mostrar um cadinho aí, vocês que não viram aí a matéria, né? Ficaram de vir ver, compadre Noela, não vieram. Cadê, compadre? Mostra aí, vamos ver aí, bora. Interessante. A gente tivemos aqui, né, mostrando a passagem molhada, falada, que é onde esse riacho passa na estrada, viu? Pra você ver a serventia lá do que hoje está resolvendo o problema, valeu? Para vocês que essa chuva aí foi a chuva de segunda, viu, pessoal? Hoje, segunda-feira passada, tá ligado, né? Se liga no 30 aí, não é dessa semana não. Segunda-feira que fez um bocado de dia que passou para trás aí. É isso aí, Coité Cultura. Pois é, pessoal, olha que coisa boa, gente. Só o Criador, né? Pode fazer isso pelo seu povo. A gente nem merece tanto, mas Jesus, ele é misericordioso. E aqui é chamada Ponte Molhada, né? Tá vendo aí, ó, que foi feito aqui na passagem desse riacho. A prefeitura fez isso aqui tem alguns meses, né? Aqui não dava passagem a ninguém não. O tanto de material que foi ter que botar aqui, ó, para subir a estrada para esse ponto. Aqui é a vazante do riacho, ó. Olha isso aí, ó. Passa todo por aqui, ó. E aqui ficou legal. Vocês estão vendo aí a quantidade de água, correto? Olha a estrada aqui, ó. E aqui ficou bom para trafegar, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, ó. Ficou filé, ela tá saindo do outro lado ali, ó. Aqui não passava, nesse período de chuva não passava ninguém aqui. Mas, gente, eu vou mostrar para tomar conta das estradas da Bahia. Então ele não... Tá vendo aí, Adelídio, a quantidade de água aí do riacho aí, que, né, da passagem, uma passagem molhada, né, Adelídio? Passagem molhada aí. Aí já saindo aí da fazenda de Anselmo, Itarandi, né, e aí essa reivindicação, né, que o pessoal fez. O Padre Dadá foi de uns a pedir aí, mas Ariel, o vereador Ariel, o povo, que aí não passava ninguém, né? Mas eu fui fazer a filmagem da chuva e a gente fez a cobertura aí quando estava fazendo a ponte e agora digo, vou ver se a água não passou por cima, porque teve uma conversa que as águas iam passar por cima, né? E graças a Deus não passou não, passou por cima, só a chuva que pegou, né, Adelídio? Adelídio já passou muito aí, quando ele era pescador, aí a água tá indo embora pro Poço Grande, né? E tá tudo jóia aí, tá de boa, o pessoal tá indo e vindo aí, os carros de escola, os produtores de sisal aí, o que roda bicicleta, os meninos que passam agoniadinhos com as motos, pode se lascar que não passa de... cadê? Mostra aí a ponta aí, Nil Santana, a ponta, sim, mostra aí, Coscobeu, pra lá e pra cá, aí vai pra Lajinha, como ficou bonitinho aí, né, compadre? Ficou bom, tá bom aí, o riacho cheio de água, os cambau a 4, né, compadre Adelídio, velho, e eu vou embora. Cadê Adelídio aqui? Deixa eu ver ele.
Cadê a Adelídio aí? Cadê, rapaz? O áudio de Adelídio, filho? Tá a unha. Sério? Miserável, filho. Nunca aqui, ó. Cadê esse sapato de ouro? Sapato de ouro tá cremosinho saiu. E Gil? Aqui, ó. Esse aqui é o paparazzo fofoqueiro. Ali é os dois, Abel e Caim, ó. Aqui não tem futuro, né? O Chimba, ele disse o que aqui? Que a chuva tava vindo 2, 3 dias. Foi ou não foi? Falei a verdade, eu falei? Eu falei que vento do norte Cansariema, o homem é bom. Tava ventando, ó, ventando como tá aí, ó. Não, aqui, pois é, vocês, pessoal, que me assistem, eu sabia que eu pegava eles aqui, ó. Isso aqui é os gotas serenas do ponto. Que é os agouros, esses aqui, ó. Ainda falta mais 2. Não fale neném não, que vai perder meu vídeo aqui. Pois é, pessoal, aqui é o centro de Coité, ó, velho. Cadê o homem do sapato de ouro? Sapato de ouro fugiu. Aqui. Ô, Ivan Costa, coisa comeu, Ivan Costa. Não sai não pra você ver aqui uma lambança que vai ter aqui, né, que para Mundinho do Lamba Rocha. Uma lambançazinha aí, depois, se eu mostrar a lambança que tem aqui, que a gente vamos repassar. A coisa está acontecendo. Foi em Feira Santana, parece que o prefeito de Feira Santana não quer contratar as bandas aí, as bandas desses valores que está acontecendo e as rádios estão picando no cacete, né? Vamos ver aqui a ideia do locutor. O padre Mundinho aí do Lamba Rocha está lá vendo a gente. Mundinho aí do Lamba Rocha, Mundinho dos Teclados, está aí na fazenda Morrinhos. Não é fazenda mais, né, Mundinho? Hoje já virou um bairro. Já virou um bairro. Essa é a verdade verdadeira, né? Não existe verdade mentira, é a verdade verdadeira. Tá lá, bora ver aqui, bora. Fala, Coscomil aí, o africanozinho, fala. Dá um cheque de mais de 1 milhão para pagar um cantor. Tá certo, rapaz? E quem cobrou foi o Bel Marques. É dinheiro do povo, não pode. Então aí os prefeitos já estão se mobilizando para definir um teto máximo. Tá certo, rapaz? Corretíssimo. O cara chega aqui, ganha 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 1 milhão e 500 no São João, vai embora, não fica nada na cidade, rapaz. E às vezes canta 6 músicas por conta da agenda, porque isso. Na cidade para ganhar 1 milhão. Para ganhar 1 milhão, meu amigo. Aí vai embora, a cidade ganha o que com isso? O povo ganha o que com isso? Tá errado. Então, ó, esse ano São João 100 milhão. São João 100 milhão, pode plantar. Na fogueira. Vai plantar milho à vontade, mas não tem milhão. E outra coisa, nós estamos aqui, o prefeito que exacerbar, nós vamos estar anunciando, vamos estar denunciando, Ministério Público, todo mundo para cima, que tá errado. O povo está aí precisando de médico, não tem. Precisa de remédio, não tem. Aí você vai gastar 1 milhão, 2 milhões com artista, rapaz? O cara sobe no palco, canta meia hora e vai embora? É por isso que um absurdo. Os cantores de forró, daquele autêntico forró, ficam chateados, porque o cachê deles é bem baixo. Isso. Né? E eles é que representam a tradição. E o artista da casa que toca, ganha 5 mil, 3 mil, 10 mil, o cara que gasta aqui, que paga aluguel, entendeu? Que compra sapato, compra roupa nas casas, faz compra de mercado. Esse que a gente deve valorizar. Aumenta o cachê de quem é da região, de Cruz, de Santo Antônio, de Feira. Aumenta o cachê dos forrozeiros, rapaz. Esses cabras que gastam na cidade, compra na farmácia, bota gasolina no posto. O grande artista, ele chega aqui, pega 1 milhão, 800 mil reais, desceu do palco, o cheque está pronto, adeus Tereza, vai embora. Nem dormir não dorme na cidade. E diz até que às vezes tem artista que o contrato já cobre até o hotel. Aí já vem até com o hotel pago pelo contrato. Então o prefeito de Feira de Santana está certíssimo. Não tem filho de Deus que faça ele pegar uma caneta para assinar um cheque de mais de 1 milhão para pagar um cantor. Parabéns, Zé Ronaldo. O prefeito tem que defender o povo, tem que defender o dinheiro do povo. Rapaz, é difícil na vida. Na minha casa e na tua, a gente só gasta o que pode. Na prefeitura a gente tem que gastar tudo, é? Não, meu irmão, tá certo. E a gente tá aqui, dona Cristina, para aplaudir e para denunciar quem fizer errado e aplaudir quem fizer certo. Correto. Correto? Com certeza. Muito bem? Muito bem, né, compadre? Tá certo o crioulo aí, né? Sabe de nada, Cala a boca! Tem ninguém no centro aí, né, compadre Jorge Watts? Tem ninguém no centro aí, tá certinho o crioulo aí. Foi uma ação aí de Zé Ronaldo e Feira Santana, agora por Micareta aí, o Coscomeu aí. E a Luísa Lopes tá vendo a rede aí, chegou com a Luísa Lopes aí, tá vendo a rede aí, obrigado, filho de Jesus, pela audiência aí, tá marragente, né, compadre? Tá marragente aí. Comadre Luísa, muito obrigado aí, né?
Cala a boca, menino, tu não conhece pra tu tá tirando sarro das pessoas, ficar tirando sarro. Aqui parece mais é uma creche, né, Jorge Watts? Pois é, rapaz, ele tá certo aí, né, compadre Mudinho, tá certo. R$1 milhão pagar um cantor, Michael Jackson aqui, né? Aqui tem cidade com menos de 20 mil habitantes, pagando 600 mil, 500 mil reais a um artista para tocar. Eu não vou citar nome de cidade aqui, para eu não ter lambança aqui. Teve cidade aqui na nossa região de gastar 17 milhões no São João, dinheiro de emendas de deputado aí, pau quebra para lá, deputado votando em projeto de governo, de deputado, e aí vem dinheiro à torta e direita, aí nego pega o dinheiro, faz um São João fora do lugar, gasta uma fortuna, aí daí a pouco, quando os artistas vão embora, fica a cidade aí com os pardalzinhos, tudo triste. Não tem ninguém na rua, só os aposentados sentados no banco, outro na ponta de lá, e o pessoal doido, sem nenhum conto, e prefeitura esperando outra data do mês para tentar pagar o povo, tentar melhorar as coisas, e com ilusão, porque se botar esses artistas aí para pagar ingresso aí em qualquer área fechada, não dá mais que 1.000 pessoas. Se botar qualquer desses artistas famosos do Brasil aí, em qualquer lugar aí, em qualquer área fechada, não dá mais que 2.000 pessoas pagando um ingresso de 50 conto aí, de 100 conto. Não dá, não paga mais. Ninguém não passa de 2.000 pessoas. Agora, de graça, botado na praça pública, com dinheiro do povo, aí o dinheiro do povo não, o dinheiro do povo mesmo, né? O dinheiro da prefeitura mal administrado, e isso virou uma prática no Brasil de envergonhar todo mundo, só se fala nisso. Como é que um artista, como é que paga R$1.200.000 a um artista para cantar 1h30 de show, rapaz? Com a viagem paga de avião, hotel, rapaz, até abanador de papelão tem para abanar o cara que sentir calor em cima do trio, em cima do show. 1 hora e pouco, rapaz, e o povo com aquela lambança. Ah, mas se não trouxer fulano, não sei o quê, bote Beltano. O pessoal vai dançar com Beltano para lá, depois o povo acostuma com isso mesmo. Só é insubstituível Jesus, rapaz. Mas ser humano, qualquer um substitui outro. Ah, fulano é 1 milhão? Vou contratar ali o outro de 200 mil. Ah, o povo não quer, fica sem fazer. O povo não quer, não vá para a festa. Quem quiser ir, vai para o forró da bufa lá do outro lá, e forró do empurra, e deixa o cara lá. Aqui, com o padre Jaime Pereira aí lá da capital, Bel do Chiclete, R$1 milhão, né, rapaz? Que é isso aí? Que desgraça é isso? Aquela touquinha dele amarrado lá, tudo bem, é um artista que é renomeado, tem história, mas é muito dinheiro para 1 hora de relógio. Aí as prefeituras aproveitam, fazem os calendários tudo perto um do outro, para cruzar a data de show, né? Fica Coité disputa, tem Feira Santana, tem Salvador, fica aqui a Chapada, Santa Luz, fica assim, ó, as datas. Eles são os cantores do axé, são eles mesmos, aí o preço vai lá para cima, o político que é povo na praça, os doidinhos aí e tal. Tá na hora do povo acordar, rapaz, com esse negócio, mudar mais. Esse pessoal diminuir mais, não vale esse dinheiro todo não, pai. Eles não estão, da boca deles não está saindo pedra de ouro não, pelo amor do nosso Senhor Jesus. Não tá saindo essas quantidades de ouro não, é por isso que o cara aqui está virado a gota serena aqui, o cavalo. Senão um cheque de mais de 1 milhão para pagar um cantor, tá certo, rapaz? E quem cobrou foi o Bel do Chiclete. É dinheiro do povo, não pode. Então aí os prefeitos já estão se mobilizando para definir um teto máximo, tá certo, rapaz? Corretíssimo. O cara chega aqui, ganha 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 1.500.000 no São João, vai embora, não fica nada na... Não vou passar de novo não, vou deixar para perto do São João, a gente solta esse vídeo velho, desse caboclo aí, esse caboclo velho, né, compadre? O pessoal tem que se mobilizar. Aí, compadre, já a gente vê aí a saúde, a precisão, quanto não melhoraria, né? Quanto não melhoraria R$1 milhão, R$2 milhões numa cidade aqui do interior, para um prefeito melhorar a saúde, os carros escolares, a merenda escolar, as escolas, a estrutura das escolas escolar, né? Das academias de karatê, botar um morrinho pro povo brigar também, ensinar os meninos. É doido, velho. Aí passa o festivo, aí tá lá as fotos e os pessoal da programação, esse pessoal que trabalha nas comunicações, fazendo aqueles vídeos das festas, aqueles vídeos com efeito. Eita, estourou assim minha cidade. Aí vai embora na segunda-feira, o dinheiro vai todinho, a prefeitura fica lisa, parecendo uma mucunã, né?
E agora o prefeito vai esquentar a cabeça para tentar pagar a folha de pagamento, né? Resolver aí o pessoal. E a cidade aí só fica os pardal, que o pardal vive de qualquer jeito e o povo aí se lastimando. O Brasil precisa melhorar, viu, compadre? Muito, muito, muito parar com essa prática de pataquada. A gente só pensa ao contrário, né, Mundi? Canta um cadinho então. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Encontrei no meu caminho, bem perto da Cajazeira, a filha de Mangazinho, menina bonita e faceira. Ela ia buscar lenha, eu ia apartar o gado, bem na sombra da Jurema, e deu um fogo esvairado. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar e nem quer mora mais eu. Zazá não quer casar e nem quer mora mais eu. Camelo gritou, vem cá fazendeira. Camelo gritou, vem cá fazendeira. Leva a chita pra iaiá, calça nova pra ioiô, linha pra bordar tricô. Olê viola, minha viola Açucena. Olê viola, minha viola Açucena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Muito bem, né, compadre? Do bico da pena aí. Quem não trabalha vive do bico da pena, né? Antigamente, quando não tinha caneta, era a pena que escrevia. E aí tá o linguajar aí, né, compadre velho? Muito bem, né, compadre Jaime? O dinheiro não sai do bolso do prefeito, né? É por isso mesmo, né? E eles pagam, sai aí. E tem trambique, rapaz, tem trambicagem aí. Não existe, não. Eu vi uma reportagem de Flávio José, um dos grandes forrozeiros. Não é o melhor que eu estou chamando, um dos grandes forrozeiros do Brasil, Flávio José. E você viu que Flávio José sumiu um pouco da mídia. E eu vi aí uma televisão aqui do Nordeste, entrevistando ele. Por que ele tinha se afastado um pouco do São João, tal e coisa. Ele falou porque ele parou de assinar, de acertar, de concordar com certos acordos com empresários de prefeitura, porque por conta dessa demanda de pataquada, de notas superfaturadas. Essa foi a explicação que ele deu. Ele disse que no início ele começou concordando com a nota de tal por tal e tal e por tal. Ele achava que ele estava ajudando o município, né? Não, é porque a gente vai pagar fulano na sua nota aqui, vai pagar outros artistas que não tem nota. Aí chega para o outro artista e fala a mesma coisa. Não, Flávio José ali estava sem nota, a gente vai pagar do Flávio José. Aí sai mentindo para um, mentindo para outro, mentindo para outro. Depois ele viu as corrupção, né? Como lá em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, e aí em Recife. Tem uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, que teve negócio com o avião do forró, né? Com o Wesley Safadão, por conta desses valores tudo. E ele parou de fazer show porque ele disse que não aceitou mais as pataquadas. E aí a prefeitura também não procura. Vai pegar aquele que aceita a pataquada. E foi mole pataquada que mamãe teve 11 filhos, papai, juntou assim as pataquadas, né? E é isso mesmo, né? Tirozinha tá vendo a gente lá, a mamãe lá dos YouTube, lá na televisão dos YouTube aí, né, compadre velho? Roberto Moraes tá vendo a gente também nos YouTube, Walter Silva, Vante, tu é doido, é muita roubalheira, né, compadre? Muita roubalheira, o Brasil tá feio de novo na foto. Brasília tá pegando fogo, as pressas lá, reunião e mais reunião, com o negócio do Banco Marte, tem muita gente envolvida, tem gente entregando cargos aí, querendo se afastar do governo, achando que vai dar tempo sair, a Polícia Federal tá prendendo muita gente. E é isso que a gente está vendo aí, essas emendas que o deputado recebe, essas pataquadas aí, para poder coisa e tal e coisa e tal, e aí a hora a casa cai e vai
vai finalizar aí um mandato feio, viu, compadre, velho? Vai. O governo federal aí tá numa situação difícil aí, com essas pataquaras que tá acontecendo, para poder sustentar essa lambança toda aí, dinheiro mais solto por esse tipo de problema. Aí vem as investigações, e aí é banco envolvido, é o coscobel todo, e o povo quem paga o preço de toda essa coisa aí, é a inflação lá em Sangue cima. de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? E meu cuscuz ficando mais caro, e isso aí é isso aí. Mas o pau quebra pra lá, né, compadre Jorge Watts? Tu tá por lá, velho? Compadre, velho, tá lá vendo a venda aí. Tá vendo a agenda aí, né, cuscobel? Muito bem, Gota Serena, velho. É o Vivo. Daqui a pouco a gente vê esse forrozinho que foi lá no Parque de Exposição do ano passado, né, compadre Jorge Watts tá me dando um conselho para comprar uma dessa estante de compadre Mundinho de roda-roda. Eu quero não, eu comprei uma para mim, inclusive foi ele mesmo que fez para mim ali, ele que criou, né, compadre velho. E aí ele, o que acontece? Eu fiquei tonto, de ir pra lá pra cá, fiquei retonto, vi o povo dançando, eu fiquei tonto. Eu peguei, botei debaixo de uma bomba atômica e pipoquei pra lá. Não dá pra mim não, né, compadre velho? Hélice Oliveira, tá vendo a gente aí? Hélice Oliveira. Cascobel, viu, compadre Jorge Watts? Não gosto não, né, compadre velho? Tá todos nós no tá gota serena, velho, né, compadre? Deixa eu ver as mensagens aqui. Bora dançar o forró um cadinho. Aí foi o ano passado, o ano que o tempo passou a segunda-feira, e passou as terça-feiras, os feriados, dia santo, nós dias do pato. E a gente deixou esse videozinho aí, daí sempre a gente vai pegando aqui um vídeo diferente e outro, mas já é do ano passado, lá no parque. Aí não foi no show do parque, foi no show do parque, mas não foi lá no palco, foi na vila, tem a vila, né? É o forró da vila lá, também tem a vila, né, compadre? Leosmar, velho, Coscomeio, Leosmar Ramos. A vila também tem uns forrozinhos, né? Quando lá vai começar no palco, 11 horas, aí esse forró da vila aqui a gente para, mas aí cada um dia se apresenta um também aí, daqueles que topa aí, né? A parada musical, Leosmar. Bora adiantar aqui pra eu ler a mensagem, pra poder eu falar com todo bichinho de unha aí, Coscomeio. É o Vivo. Amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Pois o teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fica amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Pois o teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. E vem bailar, vem dançar sorte. É bom demais ter contigo amor e mil. Te abraçar, te cheirar e te beijar. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Meu amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, Brasil Santana. Pois o teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor. Contigo,
Cílio Oliveira tá vendo a gente aí, Jorge Watt, o Parijá, minha Ana Almeida tá por cá vendo a gente. A Nailton de Souza aí, Queiroz, tá aí no Capim Grosso, lá no contorno do Campo Grande, São José, né, que o velho, coisa que o meu tá lá, Furuco, velho, tá lá vendo a gente, né, compadre Jorge Watt, obrigado pela audiência aí, a Aloísa Lopes vendo a gente, Adelídio velho, do Bico de Aço aí, vendo a gente, Mundinho do Lamba Rocha, compadre Ivan Costa vendo aí, Ivan Costa Rodrigues, Quarteto do Forró, compadre Adelídio, né, Noélia Pinheiro, a esposa do compadre Codó da Goiabeira vendo a gente aí, obrigado, Levi Oliveira, a irmã do velho de Forró Robadó, compadre Ivonete Santos, né, compadre velho, Levi foi um dos primeiros aqui, tá mais a gente, chegou logo cedinho para ver a lambança, né, compadre Levi, a gente agradece, compadre Dadão Araújo, vendo a gente aí, né, Edivaldo Araújo, Noélio Moraes, tá aí Noélio Moraes tá perto do Coscobinho aí do Retiro lá, ainda, tá de Retiro lá, que não tem dentro, né, compadre Nilza Santana da Goiabeira, Jéssica tá em Feira Santana, Jéssica Carneiro, vendo a gente aí, obrigado por tudo aí, Jefferson Almeida tá por cá vendo a gente, Nalval Silva, Amarildo Carneiro, é das Goiabeiras, mas tá lá em São Paulo, um bocado de anos, 60 meio, né, compadre? Edivan Silva tá aí no Jô, né, foi embora pro Jô, Alberto Matheus, compadre Daguinho Lopes tá por cá vendo a gente, Daguinho, eita, as infernos, velho, Leosmar Ramos, tá vendo a gente, Levar Ramos, velho, gosta também do forró, Jorge Watts, e os coisas que meu, compadre, velho, mamãe tá lá vendo a gente, mas de Lotrica, não é beijo nem nada, né, compadre, velho, não é beijo nem nada, a gente, de tudo um pouquinho, a gente bate, traz aqui no nosso Coité Cultura, é o coisa que meu. Foi um rezado abandonado do Pajá. É uma pena, né, que o Pajá você não pôde vir, mas o padre Zé Pinto vem. Hoje tem Bahia, padre, tem Bahia, né? Hoje tem Bahia, vou fazer uma pipoca hoje pra gente assistir o jogo do Bahia, ver se eu consigo assistir aqui, né, padre? Interteu o cadinho, né? A gente também participou aí desse rezado. A gente participou também aí, fizemos uma abertura aí do mesmo samba de Galego Ré aí, né? Aí o sambinha danado de bom. Vou pedir pra você sambar. Cananeu, 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 canaviar. Cana que é pouca, não dá pra mim bebendar. Oh, rei, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Cananeu, 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 canaviar. A cana que é pouca, não dá pra mim bebendar.
Oh, rei, ai, ai, vou pedir pra você sambar. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Meu cavalo tá selado, eu vou correr sem remorso. Cananeu, 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 canaviar. Cana daqui é pouca, não dá pra mim beber. É na palma na mão, quero sambar. Mano daqui você quebra de lá. É sucesso, Simba! Tem água do Rio Verde lá, tem água do Rio Verde no mar, tem água do Rio Verde lá, é o Rio, tem água do Rio Verde no mar. Tô vivendo de saudade, o que o tempo me preparou. Tô machucando por dentro, foi o que me restou. A herança que ficou pra mim não é prata nem ouro. Ficar por dentro, e eu forte feito touro. Eu tenho uma recordação que machuca demais. Guardei o gibão de vovô e o alegre demais. Guardei o gibão de vovô e o alegre demais. E água do Rio Verde lá, e água do Rio Verde no mar, e água do Rio Verde lá. É a nossa versão Nil Santana. O Palieri, velho, chegou no finalzinho do Cote Cultura, né, Palieri? Ele botou um cara de coisa boa aqui, mas eu vou lhe mandar daqui a pouquinho. Eu vou mandar o link para Ramsey aí, ver lá o projeto de compadre Zelinho, que, né, as laranjeiras, perdendo tanta laranja, tanta coisa assim, viu, Palieri? Vou lhe mandar aí para você ver aí, que você chegou agora. A gente agradece pela audiência com a gente aí, né, compadre? Eu vou fechar aqui o Cote Cultura hoje com o velho Forró Bodó, filho de Deus, filho de sofrimento também, o velho, que tocou lá no Sem Terra, né, no aniversário lá do Sem Terra. Não foi, velho? Foi, o velho tocou lá no Sem Terra, um forró danado de bom lá, o velho Forró Bodó. Foi. Você tá mentindo pra você. Eu não tô mentindo, né? Você tá mentindo. Lá no Sem Terra. Você tá mentindo. A semana passada. Esse cara vai mentir, viu? Vai mentir nos infernos, Eu diabo. tô com um vídeo aqui pra provar que não é mentira. Filho dos infernos, velho. Né, Palieri? É verdade. O velho teve que pular na cultura, o corte comeu do velho. Padrinho, aqui é a Braia, manda um alô aí pra Eu mim. vou mandar um abraço aqui pra compadre Jorge Watt, tá vendo a rede aí, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Ô, filho de Deus, deixa meu essa filho, conversa oi o repisada. bambu, vai. É mesmo? É. O programa Corte é Cultura. Muito bem, né, compadre? Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. É, desse jeito, né, compadre? Nunca desquila aí, né, compadre? Muito bem, bora fechar o Coité Cultura. A gente promete voltar aí sexta-feira, se for da vontade de Deus. Uma boa noite a todos vocês. Bora, velho, conta serena, velho. Bora, velho. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, vim com caço assuado. Vamos dar nosso recado, fazer levantar o pó. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não tenha medo pra tocar no seu forró. Não tenha medo desse caço assuado. Dá o recado pra levantar o pó. Eu vou papocar por um bom tempo, conforme entre nós foi combinado. Nem que eu fique aqui por mais um dia. Se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu carro. Nem que eu fique aqui por mais um dia. Se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu cabo. Vou ver seu carro, vou ver seu carro. Se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu cabo. Compadre, seca sua suada. Se o forró não acaba hoje, amanhã vou ver seu carro. É assim, né, velho? Não acaba hoje, ele acaba. Eu esse dia tô passando apertado.
casado, fiquei desempregado, veja as coisas como é. E mesmo assim, com esse aperreio passando, nós estamos ofertando a irmã da minha mulher. Mas Antônio, minha cunhada, se zangou, a sacola arrumou e disse vou viajar. Mas sem dinheiro como é que vou fazer? Quem pode me socorrer pra minha cunhada levar? Leve minha cunhada, ela quer ir embora e não tem com que pagar. Leve minha cunhada, depois de pagar que hoje tô sem real. Leve minha cunhada. Ai, meus compadinhos, é o caçoado, véi. Caçoado. Compadre véi tá servindo de exemplo. Todo seu tempo se dedica à saúde. Deus lhe ajude que ele viva muito mais. O velho já aguentou atrás cada dureza febrenta. Com corpo atlético já tá com 80 anos. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50.